Pessoal, tudo bem? Mais uma vez, super bem-vindos à nossa Academia Qualiseg. Meu nome é Jaciara Marques. Antes de nós abordarmos o tema de hoje, eu queria te convidar a inscrever-se aqui no nosso canal. Quando você clica no sininho, notifica, inscreve-se, todas as vezes que um novo vídeo é colocado no ar, você recebe a notificação. Isso mesmo. A própria plataforma do YouTube consegue te avisar, ou no teu smartphone, ou no teu e-mail. Portanto, se você quiser ficar super atualizado em relação aos temas de saúde e segurança, meio ambiente, qualidade, empreendedorismo, inscreva-se aqui, que todas as vezes que um novo vídeo for postado, você será lembrado. Bom, o nosso tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre riscos dentro da ISO 45001. Eu queria lembrar que o tema desse nosso vídeo foi uma grande contribuição do Rogério Souza. O Rogério assistiu ao nosso último aulão, onde nós abordamos vários temas, abordamos várias dúvidas que vieram dos alunos do nosso curso gratuito da ISO 45001. E ele nos passou um e-mail com uma contribuição bastante interessante. Ele nos disse o seguinte: Jaciara, com essa publicação da ISO 45001, alguns profissionais da área, como área de segurança, às vezes área de meio ambiente, área de qualidade, têm tido uma certa dificuldade em entender o que seria esse conceito de risco dentro da norma. Nós poderíamos tomar como exemplo a própria NR9. A NR9 traz um conceito de risco bastante interessante, quando ela nos diz que nós devemos nos antecipar aos riscos, ou seja, não só atuar no controle, não só ter o controle reativo, mas fazer a antecipação. E aí ele colocou no e-mail dele alguns exemplos. Um que eu queria destacar para vocês, ele deu um exemplo, por exemplo, de uma máquina. Imagine se nós tivermos ações junto ao fornecedor, ao fabricante. Nós podemos evitar que essa máquina tenha níveis de ruído acima do que está estabelecido. Ou seja, nós podemos tomar uma ação proativa na própria etapa de engenharia, de fabricação da máquina, e assim não ser necessária a aplicação do controle pós-instalação. Rogério, tua contribuição é muito fantástica. Olha, esse conceito de antecipação da NR9, eu particularmente acho extremamente legal, acho super interessante. É muito comum, muitas vezes, até quando você pega alguns documentos, alguns PPRAs, né, que são os programas de riscos, programas de prevenção de riscos ambientais, você às vezes não consegue nem enxergar esse conceito no documento. Como foi estudado, como foi viabilizada essa antecipação de risco. Então, realmente, existe uma dificuldade nossa, de uma maneira geral, de trabalhar um pouco com esse conceito. Eu queria deixar também aqui duas outras contribuições atreladas a essa do Rogério. Além da NR9, vocês não podem esquecer que a ISO 45001, ela está vindo dentro de um novo modelo, um novo esqueleto de alto padrão que a ISO estabeleceu lá no finalzinho de 2014 e início de 2015. Isso já traz para nós um recado muito interessante. Por quê? Porque quando da definição desse esqueleto, a ISO toma como referência a ISO 31000, que é uma norma voltada para a gestão de risco. Então, a ISO 31000 também, pessoal, pode ser uma referência para vocês estudarem como definir essa metodologia para análise dos riscos, tá? E a terceira possibilidade, a gente tem a própria norma, tô até aqui com ela, ó, tô lendo aqui, tava lendo hoje de manhã um pouquinho sobre esse assunto, né? E você pode ir lá no anexo, no item A61.2.2, que é justamente explicando, é a parte do anexo que vai explicar o requisito de avaliação dos riscos de SSO. Lá a norma vai deixar muito clara que nós podemos estabelecer diferentes métodos para análise de risco, né? E aí ela traz uma informação que eu achei extremamente pertinente. Ela diz assim, olha, o método e a complexidade da avaliação não depende do tamanho da organização, mas sim dos perigos associados. Ou seja, independente de ser uma empresa grande, uma empresa pequena, primeiro, nós temos que ter uma metodologia para analisar risco. E segundo, ela diz que independe do tamanho, independe do número de funcionários, o que nós devemos levar em consideração em ter um método mais ou menos complexo vai ser
os riscos, vão ser os perigos que estão atrelados às atividades dessa empresa. Então, por exemplo, muitas vezes, se eu entendo que os meus perigos vão me levar a uma análise de risco mais simples, eu posso ter uma metodologia mais simples, apenas qualitativa. E quando eu parto para uma análise mais complexa, eu poderei ter uma metodologia com uma análise mais quantitativa, menos subjetiva, que vai me levar a quê? A que as pessoas que estão ali realizando essa análise tenham uma compreensão muito similar na hora de fazer a análise específica do risco e o estabelecimento do seu controle, ok? Então dá uma olhadinha lá na NR9, sugestão do Rogério, e a nossa sugestão aqui, complementando a do Rogério, é você olhar a ISO 31000 e olhar o próprio anexo da ISO 45001. Pessoal, mais uma vez, um forte abraço. Olha, se você ainda não conhece o nosso curso da ISO 45001, 100% online, 100% gratuito, acessa www.academiaqualiseg.com.br. Mais uma vez, super bem-vindos à nossa academia. Um forte abraço e, Rogério, valeu pela dica. Estamos te esperando nas nossas próximas lives. Até mais. Tchau, tchau.